Um outro destaque: o Senado aprovou o projeto que cria mais de 17 mil cargos no governo, além de liberar reajuste para várias carreiras do Executivo. Essa proposta foi relatada pelo líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, que fala em beneficiar milhares de servidores, enquanto as novas vagas causarão impacto, anote aí, 5,3 bilhões de reais só neste ano. A matéria segue agora para a sanção do presidente da República. Começar essa rodada com o Bruno Musa. A gente sempre trata aqui das questões fiscais, dos desafios do governo, e agora tem essa notícia: a criação de 17 mil cargos a um custo de 5,3 bilhões de reais anuais. Musa. Tem dinheiro de sobra, né? Temos superávit sobrando para trazer previsibilidade, para trazer sobra de caixa para que a gente possa investir, não tá com problema de roubo, de corrupção. Obviamente essa ironia aqui é um tanto de indignação que estamos vivendo hoje em dia no Brasil. 17 mil cargos é muito mais, é um cabide de emprego. O Brasil ele tem por volta de 12, 13 milhões de funcionários públicos e nós temos uma baixíssima produtividade. Deveríamos ter muito mais capacidade de discutir hoje em dia o incremento de produtividade. Mas não, a gente continua discutindo roubos tão obscenos e cenas tão lamentáveis como a gente continua assistindo e mantém um Estado cada vez mais inchado, como se o problema do Brasil fosse a falta de funcionário público, a falta de cargo ou toda essa ineficiência. O problema do Brasil não é falta de dinheiro, é sim a má alocação dos recursos e muito mais essa máquina inchada, ineficiente e corrupta por natureza, até quase eu diria por definição da coisa. Quando nós temos um governo que ele é populista por natureza, uma mentalidade, eu não estou falando só desse governo atual, falando no geral, pode incluir aí ideias do centrão, de legislativo, de tudo. Quando nós controlamos qualquer tipo de ação que no fim do dia controla preço, como por exemplo definição de taxa de juros, impressão de moeda, você acaba controlando taxa de juros e matando o sistema de preços. Sem sistema de preços, você mata o sistema econômico. Você investe mais ou investe menos? O preço te dá essa definição. Quando você tem um governo que intervém através de populismos, você faz uma alocação de recursos errada. Ou seja, eu vou investir num lugar onde não vai ter gente morando, vou construir uma ponte onde não passa pessoas, afinal de contas os preços estão controlados, eles me deixam cego. E é justamente isso que a gente está vendo. Será que o Brasil precisa de mais cargos ou é o momento realmente de eu fazer populismo? Tem uma frase, só para não me estender muito nisso, que eu gosto muito de um economista que chama Murray Rothbard, que ele falava o seguinte, abre aspas, o Estado é uma organização criminosa coercitiva que subsiste em um sistema legal, regularizado de roubo de impostos em larga escala. É fácil ser solidário se os outros estão sendo forçados a pagar os custos. Nesse caso, somos todos nós que estamos pagando o custo de um populismo cada vez mais deficitário. E várias menções aqui ao processo eleitoral, né? O tal do pacote de bondades para várias áreas, né? Porque, imagine, 17 mil cargos sendo criados, 17 mil pessoas que têm familiares, então você pode multiplicar 17 mil vezes 4. Potencialmente, é uma quantia que poderia, inclusive, simpatizar com aquele que tomou a medida. Você, Cristiano Beraldo, as medidas que são tomadas, sempre de olho em um processo eleitoral. Vejam só a medida que incha a máquina pública, não apenas com 17 mil cargos, mas um custo adicional por ano que ultrapassa 5 bilhões de reais, num orçamento de um país absolutamente inviável, que no ano que vem terá dificuldade de pagar conta de luz. Agora, quando a gente observa quem relatou essa matéria no Senado Federal, nós percebemos que o líder do governo, Randolph Rodrigues, é do estado do Amapá. No estado do Amapá, existe o município de Taubal, em que 93% da população vive de Bolsa Família. Como é que você pode esperar que uma cidade com esta dinâmica econômica, em que simplesmente não há emprego, não há pessoas para trabalhar, todas vivendo do chequinho do governo, que tipo de inspiração chega ao senador do Amapá, Randolph Rodrigues? Esse tipo de atitude, esse tipo de proposta,
de transformar a população brasileira cada vez mais numa população completamente dependente, ou de um emprego público ou de um chequinho do governo. O problema é que cada vez menos pessoas estão executando atividades que geram arrecadação, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais pagar essa conta. Mas eles não param. Eles dão de ombros para nós e ficam interessados simplesmente em atender o funcionalismo público, que vai muito além desses 17 mil novos cargos, mas essa mensagem, o funcionalismo público está sendo fortalecido. Eles ignoram o que acontece no mundo. Eles ignoram o fato de que a mão de obra está vivendo um desafio mundial para se reinventar, porque a inteligência artificial, os avanços tecnológicos está transformando o mercado de trabalho. E o Brasil faz o quê? Vamos nos abraçar à ineficiência do serviço público, que entrega muitas vezes um serviço medíocre à população, e vamos aumentar o tamanho do problema. É absolutamente vergonhoso, é absolutamente reprovável. Não que Randolph Rodrigues, que tem um mau exemplo do seu estado, aliás, estado que colocou 400 milhões de reais do dinheiro dos aposentados estaduais no Banco Master, que agora virou pó, mas me espanta este Senado Federal, que já tem uma participação de inúmeros senadores que foram eleitos prometendo virar o jogo, prometendo transformar o Brasil, prometendo transformar o papel do Senado Federal, mas que se calam e se tornam coniventes diante de um absurdo desse. Dávila, a gente sempre trata aqui sobre os desafios da administração pública, né? E com o desafio fiscal, o rombo nas contas públicas, é sempre mais difícil você abrir vagas no serviço público. A discussão é como fazer mais e melhor com menos postos de trabalho. A discussão é como você enxuga a máquina pública e entrega serviços melhores. A atual administração vai na contramão disso. Com certeza, Caniato. Se nós tivéssemos aquele Senado da ficção científica, que era um Senado de direita, que é um Senado comprometido com a reforma do Estado, sabe o que o Senado deveria ter aprovado? Um projeto assim: está congelada qualquer contratação de funcionário público até se aprovar uma reforma administrativa onde tenha carreiras claras, com critérios claros de desempenho e mensuração de performance de cada servidor. Isso seria um Senado responsável. Isto seria um Senado alinhado com o desejo da população de querer ver um serviço público de qualidade. Hoje, o nosso público tem que saber que na carreira do servidor, todo mundo chega ao topo por tempo de serviço. Não é por mérito. Em qualquer trabalho que você tenha, você só chega ao topo da carreira por mérito, pelo teu desempenho, pelo que você fez, pelo serviço prestado. Não, no setor público é só por tempo de serviço. Você senta na sua cadeira, pendura o seu paletó, vai tomar café o dia inteiro, fumar cigarro, e aí daqui a 10 anos, 15 anos, você está no topo da carreira ganhando lá o teto. É um absurdo isso. Então, a reforma administrativa, ela é fundamental para valorizar o bom servidor. O bom servidor quer ganhar mais, quer ser reconhecido pelo seu trabalho. Ele não quer se perder neste mundaréu de gente incompetente que, coitado, ele carrega o piano nas costas e depois é taxado também como um dos maus funcionários. Então, se tivesse um Senado de direita, teria vetado esse projeto absurdo, que vai fazer o quê? Aumentar a conta pública em 5 bi. Sabe o que vai acontecer? Depois tem que aumentar a taxa de juro. E aí os 80 milhões de brasileiros inadimplentes vão ficar ainda mais inadimplentes, pagando uma taxa de juro ainda mais alta sobre os empréstimos tomados. Por quê? Porque a dívida pública cresce e o Banco Central tem que colocar o pé no freio e aumentar a taxa de juro e passar a conta para todos nós, como bem disse o Bruno Musa. Então, Senado de direita congela toda a contratação até forçar o Congresso Nacional e o Senado a aprovar a reforma administrativa. A partir daí, com carreiras claras, regras claras,
nós vamos valorizar o bom servidor público e repensar como fazer esta recomposição dos quadros da administração pública.